Tá gravando? Tá gravando? Tá. Tá, né? Bom dia! Vamos hoje para o nosso segundo dia do curso Passo a Passo. Eu queria chamar esse curso de Passos, né, do Hatha Vinyasa Yoga, porque eu tenho um curso chamado Passo a Passo, que daí ensina a metodologia direitinho, são 8 aulas, então ali fica mais organizado mesmo, né? Ontem a gente falou de Pavana Muktasana, onde a gente vai fazer a movimentação das articulações. A gente fez exercícios de pranayama, um exercício deitado, trabalhando essa questão de trazer a respiração para as costelas inferiores, para abrir esse espaço, para lateral, levar a respiração até as costas, criando espaço lá atrás e no alto do peito. A gente falou dos bandas, que são muito importantes, são as técnicas que a gente tenta manter durante toda a prática, que é o Uddiyana Bandha, o baixo ventre para dentro e para cima. O Uddiyana significa esse caminho para cima. E a gente falou do Mula Bandha, que é essa contração do períneo, fazer ela diminuir aquele espaço e fazer a energia subir, né? E isso tudo a gente percebe, a gente falou também do Surya Namaskar, a gente fez 3 Suryas Namaskar A. Eu expliquei para vocês que essa parte, essa transição a mais difícil, que é flexão, cachorro olhando para cima, cachorro olhando para baixo, que você pode fazer sem a flexão, tá? Você pode ficar na base, uma base firme, com o abdômen contraído, ombro e quadril na mesma linha, às vezes é mais legal, vai funcionar melhor para a tua prática do que um chaturanga, né? Uma flexão mal feita, com o cotovelo para fora, tensionando o corpo, tá? E a gente falou de vinyasa, né? Então, assim, nessa questão do Surya Namaskar, então tem aquelas 3 opções, né? Ficar na base, passar para o cachorro olhando para cima, depois cachorro olhando para baixo, né? Ou ficar na base, mantendo a base, essa conexão de cabeça e quadril, colocar o joelho no chão e fazer a flexão com o joelho no chão, tá? Mas mantendo essa conexão, né? Não soltando o abdômen e deixando todo o peso para os braços, toda a tensão para os braços. E a gente pode também fazer a flexão completa. Se precisar, se você consegue descer ombro e quadril na mesma linha, descer até o final e precisar bater a barriga no chão, também é uma forma, tá? Mas aí não adianta, como eu falei ontem, não adianta deixar o quadril cair, fazer força no braço, não, tem que tentar descer até o final, bater a barriga no chão e daí fazer cachorro olhando para cima e depois cachorro olhando para baixo. Eventualmente, depois de uns 3 meses de prática, pelo menos, você vai conseguir fazer a flexão, né? Fazer o chaturanga sem bater a barriga no chão, tal. Talvez precise de um pouco mais de tempo, né? Ontem eu também falei da importância é, é, da importância de a gente ter uma constância na prática, né? Que é uma dica que eu recebi de um professor e ele falava que era assim, que é o Larry Schultz, que era um professor meu lá dos Estados Unidos que infelizmente faleceu, né? Era uma pessoa muito legal, praticou Ashtanga há muitos anos, eu fiz curso de formação com ele de Ashtanga, e ele falava no 3º dia pratica. Não deu para praticar hoje, não deu para praticar amanhã, depois de amanhã dá um jeito. Acorda mais cedo, dorme mais tarde, faz na hora do almoço, vê o que você consegue fazer, faz um pouco só, mas faz. Também eu falei de uma coisa muito importante nessa jornada do yoga, que é a constância, né? Que é melhor um pouquinho todos os dias do que muito de vez em quando, tá? E também falei da questão das sequências que a gente vai falar, que hoje eu vou trazer essa parte das sequências, que é trabalhar o corpo para todos os lados, né? Trabalhar flexão para frente, extensão da coluna, lateroflexão, para um lado, para o outro. Desculpa, tem gente querendo falar comigo pelo Instagram, mas eu não vou conseguir responder aqui. Depois você pode me mandar um direct, tá? Eu abri só porque não cabia todo mundo na sala, acabou que até cabia, né? Então, fazer todos esses movimentos, tá, do corpo. E a gente sempre tem que fazer uma postura de abertura de quadril,
né? Porque se a gente quer sentar com a coluna ereta, né, a gente tem que estar com o quadril liberado para poder as pernas baixarem, para você poder ter uma coluna ereta, né? Isso é uma conquista, tá? A gente falou também muito da questão de ser uma prática da pele para dentro, de não precisar performance, tá? A performance, e a gente também não... Tem gente que fala assim, ai, aquelas pessoas que estão fazendo aquelas posturas e não sei o quê, meio que desdenhando, tá? Porque a pessoa bota o pé atrás da cabeça, yoga não é botar o pé atrás da cabeça, mas o botar o pé atrás da cabeça é o resultado de uma prática constante, entende? Então, assim, é um mérito, sim, tá? É um mérito, é um tipo, objetivo, digamos assim, porque quem tem muita facilidade, se não for um pouco mais, um pouco além, quase como se não estivesse fazendo. Então, tem pessoas que já têm uma flexibilidade maior e delas vão fazer as posturas mais aprofundadas, tá? Mas se você não tem muita flexibilidade, saiba que o tempo vai te ajudar a ter. E essa flexibilidade, ela ajuda você a ter uma vida longa, digamos assim, né? Porque eu falei ontem também da questão de que a gente não envelhece, a gente não endurece o corpo porque envelhece. A gente envelhece porque endurece. Então, e endurece não só na questão do corpo, mas principalmente a gente cristaliza muitas questões, né? A gente cristaliza muitas coisas, né? Então, essa questão dos asanas, de a gente fazer essas sequências, onde no Hatha Vinyasa a gente cuida muito para fazer com que os músculos segurem os ossos. Tá? Todo alongamento que a gente faz, ele não é um alongamento que vai na direção da articulação, de pesar sobre as articulações. A gente quer que os músculos segurem os ossos. Tá? Então, o aprofundar da postura, o alcançar algum objetivo, ele vem com o tempo de prática e com essa inteligência, onde eu mantenho os bandas. A respiração, ela é realmente o termômetro, tá? Para saber se você está exagerando. Né? Não adianta fazer a postura e não respirar. A gente tem que respirar fazendo as posturas. Eu falo que o sutil precede o controle denso. Então, aquilo que é sutil, a respiração, ela precede, controla a postura. Tá? E falei também da consciência testemunha, né, de Sakshi, durante toda a prática, observar o que está acontecendo por trás da mente, né, os julgamentos, a hora que você se distrai, volta para a respiração. E daí tem uma coisa que eu falo que é muito legal para manter a conexão da prática, que são as âncoras da prática, que é a gente faz as posturas fazendo vinyasa, né? E vinyasa é essa combinação de movimento e respiração. Então, quando eu faço o Surya Namaskara, eu inspiro, elevo os braços, isso é um vinyasa. Eu exalo e flexiono o tronco à frente, isso é um vinyasa. Tá? Vinyasa é combinação. No caso, é a combinação de movimento e respiração. Então, quando eu me distraio, e daí eu faço essas transições respirando, e eu fico 5 respirações em cada postura. Mas não é uma respiração fraquinha, não, uma respiração longa, profunda, com o Jai Pranayama, que eu ensinei ontem para vocês, atingindo, né, costelas inferiores, laterais das costas, o alto do peito, uma respiração longa, tá? E a cada exalação eu aprofundo na postura. Na inspiração eu cresço, na exalação eu aprofundo. Nessas respirações, quando eu perco o momento presente, quando eu perco a presença no corpo, eu mentalmente falo Mula Bandha, conecto. Eu mentalmente falo Uddiyana Bandha, conecto. Eu mentalmente falo Ujjayi Pranayama e continuo respirando. Então, eu tempo voltando para o momento presente, para as sensações do corpo. Né? Porque é isso, esse é o estar no momento presente, é o perceber as sensações do corpo que vão me fazer me conhecer. Né? Esse autoconhecimento que a gente quer
para perceber essa pessoa feliz que eu já sou, independente das situações externas, tá? Isso é um ancoramento muito grande dentro da gente, tá? Esse estar bem consigo mesmo, estar bem com o nosso entorno, né? Independente do que esteja acontecendo, esse é o ganho dos ganhos, tá? E é isso que a gente quer através da prática. Então, a prática, ela não vem separada da filosofia, né? A filosofia é muito importante. Estudar esses conceitos, ouvir os seus professores falando, falar de yamas e niyamas, falar sobre Yoga Sutra, os textos antigos, né? Isso é muito importante, a gente ouvir de novo. Às vezes ouvir a mesma aula, tá? Ouvir a mesma coisa, porque a gente já está em momentos diferentes, né? E assim eu vou sedimentando. Na prática, essa sensação de calma e paz que eu consigo a cada prática que eu faço, que é uma sensação que ela vai se tornando acumulativa, tá? E quanto mais eu entrego para o yoga, mais o yoga me devolve. Às vezes eu faço um pouquinho de prática, eu tenho resultados muito bons, né? E o estudo da filosofia mesmo, colocada, aplicada na vida diária. E daí, para aplicar esse estudo na vida diária, a gente tem que ouvir os conhecimentos. É porque às vezes eu entendo hoje uma coisa, acontece alguma coisa na minha vida e daí eu entendo outra coisa. E daquele conhecimento vai se tornando seu. E daí na hora que eu preciso, na hora que empurram, né, apertam os meus botões, eu consigo manter a calma, eu consigo centrar em mim e tirar de dentro de mim a melhor resposta, a melhor ação, e não simplesmente ficar no mundo aí de reação, de reatividade. Eu falo isso para vocês, mas eu estou tentando isso há 30 anos, tá? Porque eu também dou os meus pitis, eu falo que eu faço yoga porque eu preciso, e isso é totalmente realidade, é totalmente real, tá? E eu posso falar para vocês que o yoga me salva todos os dias, tá? Porque todos os dias a gente tem muitas possibilidades de dar piti, de sair da estribeira, de não sei o quê, né? E a gente não faz yoga para ser bonzinho, para ficar calminho, tá? A gente faz yoga para sentir, para ter a plenitude, essa completude, para ter respostas. A gente faz yoga para a gente ser mestre da gente mesmo, tá? E quando a gente canta, como eu falei para vocês ontem, quando a gente canta o Guru Mantra, que fala Guru Brahman, Guru Vishnu, Guru Maheshwara. Então, o Guru é a criação, a sustentação, a transformação. Quando a gente traz esse mantra, a gente traz o mantra para que a gente seja, para que o nosso coração, quando a mente está limpa, quando a mente está clara, que isso é imprescindível para a vida, quando a mente está clara, eu consigo trazer, ouvir as sensações do corpo, que me dizem muito, né? O corpo fala realmente. Então, quando chega uma doença no corpo, é porque ela já estava lá, o sutil precedeu e controlou o denso, né? E daí eu consigo perceber o meu coração. E é isso que faz com que o yoga seja um instrumento de transformação. É esse autoconhecimento. Porque através do autoconhecimento eu vou fazendo pequenas escolhas melhores para mim. Se eu me conheço, eu percebo, eu estou tomando muito café, isso não está me deixando legal. Eu diminuo o café porque eu conheço, porque eu entendo que é melhor. Ou, eu estou assim, é melhor, eu preciso dormir mais. Eu começo a ter uma autorregulação. E esse é um cuidado, assim, essa autorregulação, esse cuidado de si, ele é muito importante, né? Ele é muito importante para que a gente tenha uma vida boa, que a gente não fique maluco nessa loucura de tantas coisas acontecendo o tempo todo, né? E eu brinco assim, que é uma brincadeira muito, muito real, que assim, tem pai, tem mãe, tem problema, não é? Então, cada um com os seus desafios, né? Que chegam do tamanho exato para você,
né? Que chegam todos os desafios, tudo que a gente vive aqui chega como um instrumento para o nosso crescimento, né? E quando a gente tem também essa visão diante das situações, fica mais fácil, né? E fica mais possível lidar com isso e aprender, né? E muitas vezes as lições, elas vêm até a gente, elas se repetem, se repetem, se repetem, né? Mas quando a gente aprende, não precisa passar de novo, tá? Só que para a gente perceber isso, a gente tem que estar mais com essa mente calma, clara, mais objetiva, mais firme sobre as próprias pernas, mais responsável sobre os meus atos, né? Recebendo o resultado da ação, sendo mais assertivo, sendo mais deliberado e não uma loucura que os meus sentidos me controlam, que a minha mente me leva para qualquer lugar, né? Que a maioria da galera tá assim, e às vezes a gente também, né? Então eu brinco sempre também que tenho eu tenho uma relação com os alunos horizontal, né? Eu estou aqui, eu estou falando coisas que eu estudo há muito tempo, e talvez a única diferença que possa existir entre a gente é que eu comecei yoga muito cedo, por pura necessidade, que eu nunca passei um dia da minha vida sem estudar ou praticar, tá? Então, acho que é isso. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais a questão do Surya Namaskar B, tá? E as sequências, tá? E acho que é isso, tá bom? Depois, no final da aula, a gente vai ter um tempinho para vocês tirarem dúvidas, perguntarem, tá? Acho que é isso. Então, a gente vai começar fazendo o Pavana Muktasana. Se alguém precisar ir ao banheiro, tal, que já está aqui há muito tempo, se você precisa sair, você sai, tá? Se puder manter a câmera aberta, acho mais interessante, porque daí eu posso olhar para vocês, apesar de eu não estar olhando muito aqui na tela, porque como tem muita gente que está começando, às vezes tem que olhar, né? Tem que olhar para a tela para ver como é que faz. Então eu estou mais fazendo ali para poder para vocês poder ilustrar para vocês como é que é, tá? Tem gente perguntando aqui no Instagram sobre formação, me manda direct, que daí eu respondo, tá? Porque agora eu não estou podendo responder. Então vamos lá, ficar em pé. Aliás, hoje a gente vai começar deitado, Pavana Muktasana. Pavana Muktasana são essas movimentações das articulações. Eu vou colocar o meu fone aqui, só um pouquinho. Porque daí fica melhor. Isso. Edith, agora tá aqui, né? Agora, o fone, né? Tá. Então, deita no tapete e se espreguiça. Entrelaça os dedos das mãos acima da cabeça, se estica, se estica. E relaxa. E mais uma vez, estica e relaxa. E mais uma vez, fica a pouco de pé, contrai todo o corpo. E relaxa. E flexiona as pernas, coloca as mãos sobre os joelhos e faz giros, afastando as pernas, já massageando o sacro. Quem está chegando, vai. A gente começou a prática agora, vem chegando. E depois para o outro lado. E estica, leva as mãos e os pés para o teto e faz giros. E para o outro lado.
E abre bem todos os dedos. Tenta afastar todos os dedos dos pés, vê se você consegue. Afastar todos os dedos. Aqui eu tenho uns que têm dificuldade de afastar. E fecha. E abre muito e fecha. Abre e fecha. Abre e fecha. E agora mais 10 vezes. Abre, fecha, abre, fecha. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e chacoalha. Inspira pelas narinas e solta o ar pela boca, chacoalhando. E desce os braços. E que calcanhares, batendo o calcanhar contra os glúteos. E apoia os pés no chão, afastados à distância do tapete. Coloca os braços como se fosse um cactus, assim, mantendo os cotovelos a 90 graus. E desce as pernas para um lado, olha para o outro. Alcança com o joelho de cima para longe, alongando aqui todo, elipsoas, abdômen. Inspira, volta e exala para o outro lado. Inspira e exala. Inspira e exala. Tentando fazer o Jai Pranayama, a respiração que eu ensinei para vocês ontem. Inspira, exala. Inspira. Mais uma vez para cada lado. Percebendo o teu corpo, tua disposição. E volta para o centro. Coloca as mãos embaixo dos joelhos, aperta uma perna contra a outra, fica bem redondinho e começa a fazer um balancinho, bem redondinho. Vai lá atrás e vem. E na próxima vez, senta, estica as pernas à frente, pode deixá-las um pouquinho afastadas, coloca as mãos no chão lá atrás, com as palmas das mãos voltadas para fora. E daí você vai tentar, você vai relaxar completamente, colocando o teu pescoço para dentro, assim, ó. Tipo, como se você não tivesse pescoço. E daí olha para o teto, sente ali o teu trapézio, e daí leva a orelha direita no ombro direito, e vai lá atrás, e no ombro esquerdo. E lá atrás, e no direito. Isso é só para vocês gostarem de mim, tá? Ó, eu massageio até aqui a mandíbula, no ombro, e vai lá atrás, esquerda. Inspira lá atrás e exala no lateral. Foi, caiu. E quando a cabeça estiver lá atrás, abre a boca, abre os olhos, bota a língua para fora. E dá um bocejo. Ah. E agora bate a parte de trás dos joelhos do chão. Flexiona uma perna, estica a outra e bate, 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 bate. E faz os pés como se fosse um diamante, tá? Não é pertinho aqui o pé, é mais longinho. E daí eu vou para frente e para trás. Inspira atrás, exala frente. Inspira atrás, exala frente. E agora, inspira atrás, junta os dois joelhos, apoia a mão no chão e torce.
Torce por cima do ombro. Inspira no meio e exala para o outro lado. Inspira. Exala. Inspira até o final e exala até o final. E a última vez. E retornou. E a gente senta numa postura firme e confortável para fazer o pranayama. Então, ontem a gente trabalhou a respiração nas 4 partes do tronco e depois a gente fez o Jai Pranayama. Hoje a gente vai fazer um pranayama que eu chamo não, que a minha professora me ensinou, que chama Samavrita Pranayama. Sama significa igual. Vrit são as modificações da mente. Então, Samavrit, esse pranayama é para equilibrar as modificações da mente. Então, a gente vai fazer a respiração num determinado matra, num determinado tempo, tá? E esse tempo vai ser igual para todo mundo. Então, é bem importante que você siga a instrução, tá? E durante o pranayama, a gente vai se preparar e tal, eu vou seguir, né, guiar vocês, e vai ter um momento que eu vou falar kumbhaka. Kumbhaka é retenção, é como kumbuka, né, que segura alguma coisa ali dentro, que contém. Então, é contenção, é retenção. Então, a gente vai fazer Bahya Kumbhaka, que é a retenção sem ar, vazio, e Antar Kumbhaka, que é retenção com ar. No Bahya Kumbhaka, quando eu vou falar exala totalmente e faça Kumbhaka, tá? A gente vai ficar com a cabeça normal aqui, só mantendo a extensão, mantendo o corpo ativo, mantendo os bandas. E quando eu falar Antar Kumbhaka, quando eu falar inspira, Kumbhaka, Jalandhara Bandha. Daí você vai trazer o queixo da direção do pescoço, como se fosse o queixo para trás de você, tá? Como se estivesse empurrando o queixo para trás, tá? E é importante você perceber os tempos. Eu vou falar inspira e daí eu vou falar Kumbhaka, então você para a respiração e faz Jalandhara Bandha. E a gente vai ficar o tempo ali com retenção. Retorna a cabeça e exala. Toda vez que eu inspiro, eu cresço. Na exalação, eu tento manter essa altura. Eu não faço assim, inspira e. Não, eu tento manter, cada vez eu tento ampliar mais. E quando eu faço o kumbhaka, tanto com ar como sem ar, eu internamente relaxo. Eu não fico ali assim, ai meu Deus, quando que vai parar? Né? Porque daí, em vez de acalmar os vrites, a gente só bagunça mais, né? Dá mais vrite acontecendo. Tá? Então é importante esse relaxamento interno. E durante, assim, uma das coisas que a prática do yoga ensina muito a gente é lidar com o desconforto, é lidar com os dveshas, ragas e dveshas, os gostos e aversões. Então vai ter coisas na prática que a gente não gosta, ou que é difícil e que tal. E daí você respira, absorve aquele desconforto, você fica mais tolerante ao desconforto. E isso é muito bom, né? A gente fica menos mimimi, né? Acaba que a gente fica menos mimimi, as coisas vão acontecendo e fala, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, respira, vai, né? Porque senão a gente ficar muito mimimi é um problema para a vida, para a gente se aguentar, né? Nas situações que acontecem. Então, vamos lá. Então, sentou com a coluna ereta, eu sempre coloco alguma coisa para me ajudar a sentar, deixo os dedos indicadores e polegares unidos, as palmas das mãos voltadas para cima, o topo dos ombros para trás e para baixo, sempre nessa sensação como se eu estivesse levando a minha blusa assim um pouco mais para trás, tá? Como se eu estivesse puxando a blusa assim mais para trás, a nuca alongada. Fecha os olhos sem forçar, com os olhos fechados para o seu lado externo. Abra os olhos para o seu interior.
E preste atenção, observe a sua respiração. Fazendo Ujjayi Pranayama, a respiração sussurrante, levando o ar para o fundo da garganta, respirando nas costelas inferiores, laterais, nas costas, no alto do peito, crescendo na inspiração, mantendo a altura na exalação. Faça Mula Bandha, a contração dos esfíncteres do ânus e da uretra. Faça Uddiyana Bandha, contraindo o baixo ventre para cima, para dentro e para cima. Com os olhos fechados, olha para o espaço interno entre as sobrancelhas. Nós vamos respirar todos juntos para fazer o Samavrita Pranayama. Então, exala todo o ar. E junto comigo, inspira 1, 2, 3, 4, 5. Exala 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o nosso ritmo. Inspira. Exala. Inspira. Exala. Tira todo o ar e faça Kumbhaka, a parada. Observa, relaxa internamente. Inspira 1. Exala. Tira todo o ar e faça Kumbhaka. Inspira. Exala. Kumbhaka. Inspira profundamente, alonga a coluna, abre o peito, faça Kumbhaka e Jalandhara Bandha, queixo na direção do pescoço. Mantém os outros bandas, mantém um relaxamento interno. Retorna a cabeça e devagar, sem perder a altura, exala 1. Inspira. 4, 5, faça Kumbhaka e Jalandhara Bandha, queixo na direção do pescoço. Retorna a cabeça e exala. Inspira. Kumbhaka, Jalandhara Bandha. Retorna a cabeça e exala. Inspira. Exala. Inspira. Exala. Inspira. Exala. Respira naturalmente, percebendo os efeitos do Samavrita Pranayama, estágio 1. Percebendo as palmas das mãos, a energia nelas. Junte as palmas das mãos em frente ao coração. Pode tocar os polegares no externo. Vamos entoar 3 vezes o mantra Om, abrindo o topo da cabeça para o céu.
deixando o mantra Om vibrar no corpo inteiro, em todas as células. E depois o Guru Mantra em forma de pergunta e resposta, no intuito de trazer a consciência para o seu guru interno, para a inteligência interna, para um guia interno. Inspira. Gurur Brahman, Gurur Brahman, Gurur Vishnu, Gurur Vishnu, Gurur Devo, Gurur Devo, Maheshwara, Maheshwara, Gurur Sakshat, Gurur Sakshat, Parabrahmam, Parabrahmam, Tasmai Shri Gurave Namaha, Tasmai Shri Gurave Namaha. Percebe o seu propósito em relação à prática, o porquê você veio hoje aqui. Mantendo esse propósito em mente, inspira profundamente, exala, relaxa os braços, pode abrir os olhos. E então, você pode. Eu estava aqui tirando. Eu tinha colocado uma pessoa errada de confitriã, agora você é a confitriã, Edith. Então, percebe como você está. O Samavrita Pranayama mais um estágio, tá? E durante a prática a gente tenta aplicar tudo aquilo que a gente já aprendeu ontem, né? E tá tudo certo se não conseguir fazer tudo, né? É um processo que a gente vai estar passando. Então vai lá no seu tapete e faz Hamsasana, colocando as mãos lá na frente do tapete, abrindo, deixando as mãos afastadas à distância dos ombros. E vai sentando para trás, criando espaço ali no abdômen, pode deixar a testa solta, não deixar a testa no chão, criando bastante espaço no tronco, colocando o abdômen para dentro, fazendo mula bandha. E encaixa o dedo dos pés e sobe no cachorro olhando para baixo. Percebe teu corpo. Percebe a tua respiração em Ujjayi Pranayama, traz Mula Bandha, Uddiyana Bandha e Ujjayi Pranayama toda vez que você se dispersar. Daí olha lá na frente, coloca o pé esquerdo meio na diagonal, com a ponta do pé no chão, tá? Calcanhar fora do chão.
ponta do pé no chão e o pé esquerdo na diagonal, como se ele tivesse apontado lá para a quina do teu tapete, aqui na esquerda, lá na frente do tapete, entre a pontinha esquerda aqui do tapete, tá? E daí você vai levantar um pouquinho a mão direita, no movimento que você vai levar a perna para frente, você levanta um pouquinho a mão direita e encaixa o pé direito lá na frente. Encaixou o pé direito lá na frente, empurra o calcanhar de esquerdo no chão, o pé na diagonal, calcanhar de trás no chão. Quadril direito para trás, joelho a 90 graus, externo para frente. Inspira e exala, volta para o cachorro olhando para baixo. Daí põe ponta do pé direito na diagonal, levanta bem na ponta do pé direito, levanta um pouquinho a mão esquerda e coloca o pé esquerdo lá na frente. E daí encaixa o calcanhar de trás no chão, levando o quadril esquerdo para trás, externo para frente. E volta lá para trás. Então, esse movimento a gente vai fazer ele mais rápido. Ó. Ponta do pé, pé direito lá na frente, calcanhar de trás no chão. Inspirou, subiu, Virabhadrasana. Desceu os braços, põe as mãos no chão, pé lá para trás. Cachorro olhando para baixo. Ponta do pé direito no chão, fica bem na pontinha do pé. Esquerda lá na frente. O pé suave lá na frente, tá? Não é uma pata, é um pé. E daí, calcanhar de trás no chão, subiu, inspirou, desceu, exalou, mãos no chão, perna lá para trás. Cachorro olhando para baixo. Coloca os joelhos no chão um pouquinho e senta sobre os calcanhares para abrir aquela ponta do pé. Então, o que eu estou tentando ensinar para vocês é fazer essa transição, tá? Que é o do Surya Namaskar B, que eu coloco o pé lá na frente, eu subo no cachorro olhando no Virabhadrasana e eu desço, tá? Então, é muito importante que os pés estejam assim, o pé da frente bem apontado, girado para frente, e o pé de trás, ele é 45 graus. Então, ele está sempre apontando aqui para essa ponta do tapete. Tá? Então, o pé está 45 graus. Então, quando eu faço guerreiro, eu estou com os calcanhares alinhados, calcanhar da frente, calcanhar de trás alinhado, e a ponta do pé para dentro, tá? Lembrando de trazer o peso lá para trás e não ficar com o peso todo caindo para frente, tá? Isso é bastante importante para eu não machucar o joelho, tá? Então, volta, coloca os joelhos no chão, pode abrir e fechar os dedos dos pés, dar uma giradinha nos tornozelos. Se esse movimento de sentar assim é muito difícil para você, faz todo dia, tá? Porque é importante abrir essa parte do corpo. Então, volta para o cachorro olhando para baixo. Inspirando, caminha com os pés na direção das mãos, junta os pés, alonga a coluna, olha lá na frente. Cresceu. Exalando, desce o tronco, solta a cabeça. Abre os braços pelos lados. Queixo lá na frente. Inspirando, subiu. Exalando, Samasthiti. Então, hoje a gente vai fazer um Surya Namaskar A e 2 B. Geralmente a gente faz, na prática de Hatha Vinyasa Yoga, a gente faz 3 Surya Namaskar A e 1 B, mas eu estou ensinando para vocês como é que faz, tá? Então, hoje a gente vai fazer dessa forma. O primeiro Surya Namaskar, um pouquinho mais detalhado, o segundo já bem fluido. É uma prática que é um pouco mais difícil, mas que não é impossível e com o tempo a gente só melhora. Tá? Então, junta bem os pés, conecta as pernas como se estivesse segurando alguma coisa entre as pernas, o abdômen para dentro, o topo dos ombros para trás e para baixo, a nuca alongada, o olhar à frente. E agora dobra os cotovelos e gira a palma da mão para frente. Isso aqui, ó, esse Samasthiti, só que vai estar com a perna um pouquinho afastada, né? Mas essa postura é o Chaturanga, tá? Onde eu tenho o cotovelo 90 graus, aqui, quando eu faço base e flexão, eu paro aqui. Então, isso aqui está tudo conectado, tá? Desce os braços, olha à frente, faça Mula Bandha e Uddiyana Bandha, traga o Ujjayi Pranayama presente, exala todo o ar, inspirando, eleva os braços e cresce, e exalando, flexiona a frente com o queixo bem lá na frente, alongando a garganta, solta todo o ar. Inspira, alonga a coluna e olha à frente.
E na exalação faz a base e flexão. Se precisar, fica na base. Se precisar, coloca o joelho no chão. Inspira, cachorro olhando para cima. Peito do pé no chão, joelho fora do chão. Abre o peito, levanta o queixo. E exalando, cachorro olhando para baixo. Não caminha muito com o pé para frente. Faz um cachorro grande. Olha para as suas mãos. Aperta dedo indicador e polegar bem firme no chão. Pressiona as mãos contra o chão, vai com a energia até o abdômen que vai para dentro. E nas pernas do cóccix vai para cima e o calcanhar vai para baixo ao mesmo tempo. Contrai os quadríceps. Suga as tuas coxas na direção da virilha. Exalou todo o ar. Inspirando, caminha com os pés na direção das mãos. Cresce, alonga. Exalando, desce o tronco, solta a cabeça. Inspirando, sobe a cabeça, sobe primeiro, os braços ajudam a subir. Junta as palmas das mãos acima, exalando, Samastitihi. E a gente vai fazer Surya Namaskar B. Inspira aí mesmo, flexiona os joelhos e exalando, inspirando, eleva os braços. E exalando, mergulha, estica as pernas, desce o tronco, solta todo o ar. Inspira, longa coluna e exalando a base e a flexão. Inspira o cachorro olhando para cima, exala, cachorro olhando para baixo, direito na diagonal, esquerdo na diagonal, direito lá na frente. Para um pouquinho aqui. Percebe se os calcanhares estão alinhados e se a ponta do pé de trás está para dentro. Joelho 90 graus. Não deixa o joelho passar para frente. Joelho 90 graus, quadril direito para trás. Leva o peso do corpo um pouco mais para trás. Na perna de trás. Sente a panturrilha ali rasgando. E daí sobe entre as pernas e eleva os braços, inspirando. E desce os braços, exalando, apoia as mãos no chão, perna para trás e a flexão numa exalação só. Inspira, cachorro olhando para cima. Exala, cachorro olhando para baixo. Pé direito na diagonal, esquerdo lá na frente. Para um pouquinho aqui, ó. Encaixa o calcanhar de trás no chão. Percebe esses calcanhares alinhados. Quadril esquerdo para trás, joelho 90 graus. Peso na perna de trás. Inspirando, sobe, junta as palmas das mãos. E exalando, desce, mãos no chão, perna para trás, flexão, exalando. Inspira o cachorro olhando para cima. E exala, cachorro olhando para baixo, respira 5. Se segura na tua respiração, fazendo ela lenta, longa, profunda, prazerosa. Respirando nas costelas inferiores, laterais, nas costas e no alto do peito. Exalou todo o ar, flexiona os joelhos, olha lá na frente. Inspirando, caminha ou salta junto os pés, alonga, cresce. Exalando, desce o tronco, solta a cabeça. Flexiona os joelhos, inspirando, eleva os braços. E exalando, Samastitihi. Muito bem, a gente fez um Surya Namaskar B, dando essa pausa ali, né, para o Virabhadrasana. Agora a gente vai fazer mais um, fluido, tá? Então, eu subi no Virabhadrasana A, eu desci exalando, fiz a flexão, tudo exalando, uma respiração só. Então, a respiração longa, o movimento preciso. Inspira aí mesmo. Exala todo o ar, flexiona os joelhos, inspirando, eleva os braços, cresce. Exalando, mergulha. Tira todo o ar. Inspira, longa coluna e exalando a flexão. Inspirou, cachorro olhando para cima. Exalou, cachorro olhando para baixo, pé direito à frente, calcanhar de trás no chão. Inspirou, subiu, Virabhadrasana. Exalando, desceu, fez a flexão. Inspirou, cachorro olhando para cima. Exalou, cachorro olhando para baixo, esquerda lá na frente. Inspirou, subiu. E exalando, desce. Inspirando, cachorro olhando para cima. E exalando, cachorro olhando para baixo, respira 5. 1.
2, 3, 4 e 5. Inspirando, caminha ou salta, alonga, cresce, exalando, desce o tronco, solta a cabeça, aprofunda, flexiona os joelhos, inspirando, Utkatasana, e exalando, Samasthiti. Percebe a tua respiração, percebe o sol despertando dentro de você, com uma alegria, vitalidade, criatividade, vida. E agora a gente faz as sequências de Surya Namaskar B, as variações de Surya Namaskar B. Então, segue comigo, inspira aí mesmo. Exala todo o ar, flexiona os joelhos, inspirando, eleva os braços. E exalando, mergulha. Inspira longa e cresce. Na exalação, Chaturanga. Inspirando, o cachorro olhando para cima. Exalando, cachorro olhando para baixo. Pé direito lá na frente, calcanhar de trás no chão. Inspirou, subiu. E mantém 5 respirações. Exala aí mesmo. Respira 5. Em Virabhadrasana, segurando com a perna de trás, aprofundando com a perna da frente. E 5. Inspirando, estica a perna da frente. Exalando, segura os cotovelos atrás, junta um pouquinho as pernas. Quadril direito para trás, inspira, abre o peito. E exalando, flexiona a frente sobre a perna direita. A cada inspiração, você cresce um pouquinho. A cada exalação, você desce um pouquinho. E apoia as mãos no chão. Inspira, alonga a coluna, olha lá na frente. Exala, junta os pés. Flexiona os joelhos. Inspira, Utkatasana. E exalando, mergulha. Inspira, longa, cresce. Exalando, base, flexão. Inspira, o cachorro olhando para cima. Exalando, cachorro olhando para baixo. Esquerda lá na frente. Inspirou, subiu, Virabhadrasana. Exalou, mantém aí. Inspira, estica a perna na frente. Segura, junta um pouquinho os pés, segura os cotovelos de forma contrária, diferente do que você cruzou da outra vez. Inspira, abre o peito, quadril esquerdo para trás. Exala, flexiona a frente. Exalou todo o ar, apoia as mãos no chão. Inspira, longa, cresce, coluna lá na frente. Exala, junta os pés. Flexiona os joelhos. Inspira, Utkatasana. E exala, mergulha direto. Inspira, longa coluna e olha à frente. Exala, base, flexão. Inspira, o cachorro olhando para cima. Exala, cachorro olhando para baixo. Pé direito lá na frente, calcanhar de trás no chão. Inspirou, subiu, Virabhadrasana A. Exalou, Virabhadrasana B. Respira. Se estiver difícil, tudo bem, não tem problema. Respira. Observa como você é na dificuldade. Se estiver fácil, não tem problema. Mantenha a postura equânime, mantenha a respiração, mantenha a autoobservação. Inspira aí mesmo, cotovelo no joelho, eleva o braço esquerdo, Parshva Konasana. Tenta girar o peito externo para o chão, para o teto. Traz o queixo na direção do pescoço, o rosto na direção do teto. Quem puder, a respiração deixar, mão direita no lado direito de fora do pé. Inspira aí mesmo. Exala, postura do corredor, alonga a coluna, olha à frente. Inspira a perna direita para trás.
exala, flexão. Inspira, cachorro olhando para cima. Exala, cachorro olhando para baixo, esquerda lá na frente. Inspirou, subiu. Respira fundo. Exalou, vira Badrasana B. Respira 5. Inspira aí mesmo, exalando. Cotovelo no joelho, não despenca aqui, né? Tenta manter essa ação, esse espaço ali na cintura, eleva o braço direito. Tenta fechar a parte de cima do tronco e abrir a parte de baixo. Inspira aí mesmo. Exalou, postura do corredor. Inspira a perna lá atrás, base firme. Exala, flexão. Inspira, cachorro olhando para cima. Exala, cachorro olhando para baixo. Respira 5. Respira e mantém nas técnicas. Mula Bandha, Uddiyana Bandha, Ujjayi Pranayama. Mantenha a atenção. Mantenha Sakshi, consciência testemunha, atenta, percebendo. Exala todo o ar. Inspirando, caminha, junta os pés, alonga, cresce. Exalando, desce o tronco, solta a cabeça. Flexiona os joelhos, inspirando, eleva os braços. E exalando, Samastitihi. Muito bem. Percebe o teu corpo. Percebe a tua postura física em Samastiti. Percebe a tua postura interior. Fixa o olhar à frente. Transfere o peso do corpo para a perna esquerda, perna direita lá para trás. Segura o tornozelo. Se puder, com as duas mãos, abre o peito. Traz o osso púbico para frente, alongando o quadríceps. E depois segura com a mão direita no tornozelo, eleva o braço esquerdo, se cair, volta devagar, vai empurrando a perna direita para cima e para trás, levanta o queixo, suga o abdômen e respira. Destrava a mandíbula, empurra o pé firme para cima e para trás, mantém uma constância no empurrar o pé para trás. E retorna devagar. Então, aqui a gente alonga bem o quadríceps antes de fazer a postura, para que a gente não prejudique a nossa lombar, para que a ação não venha tudo aqui na lombar, a lombar afundando. A lombar já é funda, né? Já é flexível demais. Então, a gente tem que alongar essa parte da frente do corpo sempre nas sequências. Transfere o peso do corpo para a perna direita, segura o pé esquerdo lá atrás, abre o peito, traz o osso púbico para frente. Se cair, volta devagar. E segura o tornozelo esquerdo, leva o braço direito lá na frente, empurra a perna direita, esquerda para cima e para trás. Respira. Destrava a mandíbula. E voltou. Samastitihi. Percebe a tua postura. Geralmente a gente faz 3 sequências de Surya Namaskar B, mas como a gente já tinha feito ali mais um Surya e tal, a gente fez só 2 sequências de variações. Então a gente faz a postura em pé e daí a gente vai para as posturas de chão. Nas posturas de chão, a gente sempre faz, antes de começar a voltar calma na série, a gente faz uma postura mais forte, mais firme, mais desafiadora, e depois a gente vai fazendo posturas para ir voltando a calma, tá? Então, para ir para o chão, a gente faz um Surya Namaskar, então Samastitihi. Percebe a tua postura, ativa os bandas, ativa a respiração, exala todo o ar
Inspirando, eleva os braços. Cresce. E exalando, mergulha. Inspira e alonga e cresce. Na exalação, base e flexão. Inspira, cachorro olhando para cima. Exala, cachorro olhando para baixo. Caminha com os pés na direção das mãos e fica acocorado com as calcanhares fora do chão. Então aqui você vai ver se vai conseguir fazer ou se não vai conseguir fazer. Eu vou dar algumas dicas. Você vê, é Bakasana, postura do corvo. Ativa bem as mãos no chão, estica bem os braços. Levanta o quadril, suga o abdômen e coloca os joelhos acima da linha dos cotovelos. E daí, com uma atitude interna de eu consigo, transfere o peso do corpo para frente. Tira um pé, se der, tira o outro. Respira. Se não conseguir, tudo bem. Tem que treinar. Inspira, quem puder. Salta no chaturanga. Se não, dá um passinho, faz base e flexão exalando. Inspira o cachorro olhando para cima. E exala. Cachorro olhando para baixo. Respira 5. Percebe teu corpo. Percebe a respiração. E leva a canela direita no chão, lá na frente. Deixa o teu joelho, de novo, virado naquela diagonal ali, da quina do tapete, lá na frente. Joelho de trás no chão, peito do pé de trás no chão, e os quadris paralelos, ó. Cuida para não cair aqui para o lado. Volta e fica com os quadris paralelos, tá? Estica bem a perna de trás, apoia a pontinha dos dedos no chão, ombros para trás, externo para cima, levanta o queixo, inspirando, mantém o queixo alto e desce o tronco à frente. Mas mantém o queixo lá em cima e vai para frente, para frente, para frente, para frente. E daí você pode relaxar a cabeça e respira. Inspirando, retorna. Abre o peito, alonga a coluna, inspirando. Traz o peso do corpo para o quadril direito e puxa a perna esquerda, flexionada. Então, vou ficar aqui assim, ó. Perna direita, tipo já no Shirshasana, e outra perna aqui, tá? Senta sobre os dois isquios, tenta sentar sobre os dois isquios, vê se dá. Daí eu vou girar o tronco na direção da perna direita. Eu vou levantar o externo, ó, faz uma postura. A gente também, quando faz a postura, a gente chama de asana, postura psicofísica, porque ó, quando você faz assim, ó, levanta o queixo, abre o peito, ó que sensação que dá, né? Mexe dentro da gente isso. Então, assim, mantendo o externo levantado, inspirou, você vai descer o tronco e colocar antebraço no chão, do lado de fora da perna direita. E a mão direita no chão para torcer a coluna, sugando o abdômen. Então, fazendo que nem eu falei ontem, a torção, né? Girando o umbigo sobre a coxa, girando a torácica, girando os ombros, girando o pescoço, girando o olhar. Na quinta exalação, torce mais um pouquinho. Inspirando, retorna. E a gente faz o que a gente chama de vinyasa, mas vinyasa é aquilo, o movimento e respiração. A gente chama de vinyasa essa movimentação que a gente faz entre as posturas do chão. Então, cruza as pernas, põe as mãos lá na frente, inspira a base, exala a flexão. Inspira, cachorro olhando para cima, exala, cachorro olhando para baixo, perna esquerda lá na frente. Joelho bem virado ali para aqui na esquerda. Estica bem a perna de trás. Estica muito a perna de trás.
Deixa os quadris paralelos, pontinha dos dedos no chão, levanta o externo, abre o peito, levanta o queixo, inspirando, estica muito a perna de trás, e na exalação vai com o umbigo para frente, vai com o externo para frente, mantém o queixo para cima, e depois relaxa, respira 5. Inspirando, retorna, apoia as pontinhas dos dedos no chão, abre o peito, inspirando, cresceu. Exalando, puxou a perna direita. Vou virar de frente assim para ficar mais fácil para vocês. Então, encaixa. Eu sempre brinco que a gente tem um lado que é bom e o outro melhor, né? Porque a gente é super positivo e tal. Mas percebe, vai percebendo que os lados são diferentes, né? E que a gente vai tentando sempre ser, assim, tentando equilibrar esses lados, né? Para o lado que eu sou bom, eu faço bem, mas para o lado que eu não sou tão bom, eu me esforço um pouquinho mais. Então, torce o torso na direção da perna esquerda, levanta o externo e coloca antebraço no chão, do lado de fora da perna esquerda. A mão esquerda vai te ajudar a torcer, mas então torce o umbigo sobre a coxa, torce o externo, torce o peito, respira, torce o pescoço, torce o olhar. Exalando, torcer um pouquinho mais. Inspirando, retorna. E cruza as pernas, apoia as mãos no chão. Inspira a base. Exala a flexão. Inspira, cachorro olhando para cima. Exala, cachorro olhando para baixo. Caminha ou salta. E a gente afasta as pernas. O Pavishta Konasana. Apoia as mãos lá atrás. Empurra os calcanhares para longe, como se você quisesse empurrar, como se tivesse uma parede, você quisesse empurrar a parede para fora. Apoia a mão aí lá atrás e alonga a coluna. Alonga, alonga e cresce. Estica as pernas. Empurra o calcanhar para longe. A coxa quer vir para trás. Não quer vir para frente. A tendência ela quer vir para frente. A coxa vai para trás. O externo vai para frente. Se puder, quem puder, apoia a mão lá na frente. Quem puder, vai devagarinho flexionando para frente, mas as coxas ainda indo para trás. Vê o que é possível para você. Eu vou ficar aqui em cima porque hoje para mim é possível isso aqui. Mas já está super alongando aqui. E mantendo essa conexão dos pés, os calcanhares indo para longe. Inspirando, retorna. Flexiona a perna direita. Segura com a mão na canela ou no dedão do pé, se conseguir, ou na canela. Inspira, eleva o braço direito, cresce e exalando lateralmente flexiona. Gira o peito externo para o teto. Eventualmente você consegue tocar com as duas mãos lá no pé e continuar girando o tronco externo para o teto. Inspirando, retorna e muda a posição das pernas. Exalando. Segura o dedão do pé. Inspira, eleva. E exalando, lateralmente flexiona. Inspirando, retorna. E daí, cruza as pernas, põe as mãos no chão. Inspira, base. Exala, flexão. Inspira, cachorro olhando para cima. Exala, cachorro olhando para baixo. Caminha com os pés na direção das mãos.
e a gente vai passar para as posturas finais. Então, deita. Se você lembra ontem, como eu falei, se você está no seu período menstrual, faz Baddha Konasana e deita com Baddha Konasana, segurando as mãos lá atrás, né? Faz assim. E se você já pratica e não está no seu período menstrual, a gente vai fazer Sarvangasana. Então, estica bem teu corpo no chão, a cabeça não pode virar para o lado, os braços ao longo do corpo, o abdômen para dentro, as pernas ativas, como se estivesse segurando alguma coisa entre as pernas. Inspirando, eleva as pernas, eleva os quadris e apoia as mãos nos quadris, ou o mais próximo possível das escápulas. E respira. A gente vai fazer 10 respirações aqui. Contar as respirações faz parte do processo de estar atento. Mantenha o abdômen para dentro. Inspira aí mesmo. E exalando, vai devagar, levando os pés para trás, ou para tocar o pé no chão, ou para tocar com os joelhos na testa. Se puder, entrelaça os dedos das mãos atrás das costas e respira 5. Coloca o abdômen para dentro. Os braços ao longo do corpo e vai descendo vértebra por vértebra no chão, devagar, controlando com o abdômen. Deixa as costas inteiras tocarem no chão. E daí inspira aí mesmo e exala, vai descendo as pernas, e à medida que você vai descendo as pernas, o tronco já levanta, tronco da cabeça no chão, respira 5. De preferência, tira os cotovelos do chão, levantando bem o externo. E depois, para voltar, coloca o cotovelo no chão, retorna a cabeça. E pronto, 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 pronto. Abraça um pouquinho as pernas, balança para um lado e para o outro. Percebe como você está, porque mais importante do que você fazer e fazer e fazer é perceber o que acontece dentro de você quando você faz. Como eu disse, os asanas são posturas psicofísicas. Então, porque no nosso corpo, traumas, memórias e impressões ficam grudadas nos músculos, nos ossos. E quando a gente movimenta tudo isso, a gente também limpa, purifica e libera, né, energias estagnadas, coisas que não nos servem mais. Então, você vai deitar com a cabeça voltada aqui para a câmera, que é melhor, e os pés lá para o fundo da sala, lá para longe da tela, para você conseguir realmente ver melhor, ouvir melhor, aliás. Deixando as palmas das mãos voltadas para cima. Faça 3 bocejos bem grandes. Abre, 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 abre bem a boca. E agora você não precisa fazer mais nada. Simplesmente deixa seu corpo receber os benefícios da prática. A gente
flexionou, torceu, girou, apertou, virou de ponta cabeça e agora a gente deixa essa energia toda fluir. Leve toda a sua consciência para a planta dos pés. Perceba qualquer tipo de sensação na planta dos pés. Calor, frio, formigamento. Percebe a planta dos pés. E visualize uma bola de luz dourada, brilhante como o sol, aquecendo e relaxando todos os músculos, tendões e ossos dos pés. Leva a consciência subindo na direção dos tornozelos, relaxando. Panturrilhas. Percebe a energia dourada, brilhante, saudável nos joelhos, nas coxas, deixando a musculatura das coxas se afastarem dos ossos. Relaxa completamente os bandas, Mula Bandha e Uddiyana Bandha, deixando o abdômen solto. Todos os órgãos internos relaxados. Relaxa completamente o diafragma e a musculatura entre as costelas. Relaxa os pulmões e o coração. Relaxa os ombros. Deixa essa luz dourada relaxar os ombros, braços, cotovelos, antebraços. Até as mãos e os dedos das mãos. Percebe em cada uma das mãos uma bola de luz dourada. Traz a consciência para a região da garganta, relaxando a garganta, a nuca, todo o pescoço. Relaxando a mandíbula, os dentes e a língua dentro da boca. Relaxando as faces, o nariz por dentro e por fora. Deixando os olhos descerem na direção do crânio. As sobrancelhas se afastam, a testa se alonga e os cabelos crescem. O
corpo inteiro relaxado, o corpo inteiro saudável. Tudo perfeitamente bem. Neste momento, repita o seu sankalpa, sua resolução interior. Aquela frase curta, positiva, conjugada no presente. Junto com essa frase, visualize aquilo que você quer realmente acontecendo agora. Perceba que a sua energia ultrapassa os limites da pele, expandindo essa luz dourada por todos os cômodos da sua casa, banhando de consciência, de clareza, de luz, tudo que está na sua casa. Então, inspira profundamente, vai mexendo as mãos, os pés. Mexe a língua dentro da boca. Dá uma deitadinha, uma viradinha para o lado direito. Percebe como você está agora. Lembrando que mais importante do que fazer é perceber o que acontece dentro de você, é se conhecer, é estar bem com quem você é, sem precisar mudar nada. E com a ajuda das mãos, senta voltado à frente.
Está acabando a prática, a gente vai fazer a meditação agora. Então, deixa as mãos sentado com a coluna ereta. Deixa as mãos na postura que você está acostumado a fazer na meditação. Se você não tem uma postura específica, entrelaça os dedos das mãos e apoia sobre as pernas. Encaixa bem teu corpo no chão, mantendo a coluna ereta. Fecha os olhos sem forçar. Com os olhos fechados para o seu exterior. Olhe para o seu interior. O primeiro passo na meditação é perceber a posição do corpo, deixar o corpo firme, confortável, imóvel. Então perceba o seu corpo como se você estivesse se visualizando na frente de um grande espelho. Visualize tomando consciência de toda a parte da frente do seu corpo, refletindo no espelho. Faça o mesmo com as costas, se percebendo por trás. Pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Visualize seu corpo por cima e por todos os lados ao mesmo tempo. O corpo inteiro, firme e confortável. O segundo passo na meditação é perceber o campo sonoro onde você se encontra, deixando cada som no seu lugar, sem julgar, apenas perceba os sons mais distantes, os sons mais próximos. O terceiro passo na meditação é perceber, é a técnica, e perceber o ar entrando e saindo pelas narinas. Provavelmente a respiração mudou, o ritmo mudou. Então você simplesmente descansa a sua consciência na região das entradas das narinas. Toda vez que a mente dispersar,
simplesmente retorne. Ninguém tem o poder sobre ninguém. Quando estamos prontos para uma modificação, os sinais aparecem. A mudança ocorre de dentro para fora. As pessoas podem ter um papel fundamental em sua evolução, trazendo informação, abrindo seus olhos. Contudo, a decisão de mudar o que não vai bem é sua, exclusivamente sua. Ninguém tem poder sobre ninguém. Devemos assumir a responsabilidade emocional por nossas mudanças. Precisamos nos readaptar ao novo e isso requer dedicação e muito trabalho interno. Orar e vigiar. Cuidar para não voltar aos antigos hábitos até que a nova atitude se torne uma constante em nossa vida. Ninguém tem o poder sobre ninguém. Unindo as palmas das mãos em frente ao coração, elevando o coração e elevando sutilmente os cantinhos dos lábios, deixando esse pequeno sorriso se espalhar por todas as suas células, em paz. Finalizamos a nossa prática entoando Shanti Path, que haja paz dentro de mim, em volta de mim, que haja paz para todos. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hare Om. A cabeça na direção das mãos, fazendo seus agradecimentos pessoais. Gratidão aos antepassados, às pessoas que nos desafiam, aos nossos professores, a toda a tradição. Agradeço a vocês pela presença. Namastê.
Namastê. Perceba como você está. Eu vou continuar aqui no Zoom com os alunos que fizeram a inscrição no curso, passo a passo. Se você quiser informações, alguma coisa, me chama pelo direct. Gratidão pela presença quem estava no Instagram. Estou fechando e vou deixar gravado. Namastê. Se você tiver alguma pergunta, alguma coisa que queira falar, a gente tem ainda alguns minutinhos. Tudo bem, Elizabeth? Cici, Carol, Renata. Então, essa é a nossa prática de Hatha Vinyasa, né? Ela tem esse formato. A gente tem aulas regulares no estúdio Hatha Vinyasa Yoga, onde a Edith faz parte da equipe, dá aulas online também. São 15 horários semanais online. No estúdio você paga uma mensalidade e faz quantas aulas quiser, né, por semana. A gente também sempre deixa uma aula, meu filho me ligando. A gente sempre deixa uma aula gravada, tá? Para dar continuidade. Tudo bem, Patrícia, não tem problema. Obrigada pela presença. A gente também tem o programa Satsanga, que são aulas teóricas, né? Tem o curso de formação para quem quer se aprofundar, que não precisa para ser professor. Ser professor é uma consequência de finalizar o curso, né? Se você fizer o curso completo, você vai poder dar aulas, e às vezes você vai dar aula para pessoas da sua família, amigos, às vezes realmente fazer uma transição de carreira. Eu ajudo bastante pessoas a fazerem essa transição, né? Realmente viverem de yoga. E também a gente tem o curso de especialização. Obrigada também, Renata. Que é para professores já formados, né, que querem se aperfeiçoar, querem ensinar o método Hatha Vinyasa, mas não tem a necessidade de fazer o curso completo, né? Então, a gente vai ficar essa semana meio conectado aí pelo grupo do WhatsApp, se vocês também tiverem uma pergunta, mas também se alguém quiser abrir agora, perguntar, estou disponível, tá? Pode perguntar se ficou alguma. Ontem viu que tiveram algumas perguntas e foi muito bacana, né? Ó, a Erika falou, gratidão, Camila. Há muito tempo não tinha uma catarse ao fim da aula. Estou me sentindo muito leve. Estarei no curso de especialização em setembro. Que bom, Érica, que bom. Da onde você é? Oi, Camila. Sou Oi. de Minas, Minas Ah, Gerais, interior e, de Minas. e você já dá aula? Já trabalho com rata Ah, que legal, muito bom. tradicional. Obrigada por essa abertura, né? Por esse querer, né? Porque às vezes mexe muito no nosso queijo, sabe aquele, né? Mexe muito no nosso queijo. Mas eu tenho um respeito muito grande pelo trabalho que, né, que as pessoas que já estão na especialização, a gente está com um grupo finalizando o mês que vem, são 65 pessoas online, tá incrível o grupo, tá? E é, o que a gente tenta trazer assim é ensinar o método, e dentro desse método você tem coisas que você sabe, você poder utilizar o que você já sabe e trazer essa possibilidade de trabalhar com o método, né? Ou se manter na metodologia que você faz, mas agregar, porque a gente vai falar também muito sobre profissionalismo, didática, trocas mesmo muito sinceras e muito importantes que os professores fazem, sabe? Eu acho que dá um super gás, assim, eu percebi os alunos realmente tendo resultados muito bacanas, assim, na questão de ter mais alunos, de ter mais ideia, mais inspiração, tá? Já tem um tempo que eu acompanho o seu trabalho e vou estar. Em setembro vamos estar juntos. Que bom, que Gosto. bom. Prazer. Gratidão. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma coisa que queira dividir, que sentiu?
Eu quero caminho numa... super agradecer de novo, dizer como eu estou feliz. Hoje, realmente, assim, senti um sol no final da prática. Lindo. Que Tipo bom, quando a Renata. gente ia pra balada, sabe? Sei. Só que lá é um sol, é um fake e ilusório. Aqui é de verdade. Uhum. E dizer para você que, se não antes, no ano que vem, a gente se encontra, se possível, em Florianópolis. Ah, que bom. Você é professora, né? Você é já praticante? E Uhum. já sou, hoje mais para crianças, mas fiz o curso com a Rô também, o último curso. Hum, que bom. Prazer, Renata. Gostei da sua Prazer, presença aqui. meu também. Te senti bastante presente, apesar de online, assim, né? Te senti bastante presente aqui. Muito bom. Ah, eu estava realmente. Muito obrigada. Que bom. Ó, a Jaque perguntou, eu tenho um curso de 200 horas, se eu fizer a especialização com você, aumentaria horas que tenho, como ficaria? Isso depende, já que se você já tem, se esse teu curso foi da Aliança do Yoga, né? Eu tenho uma coisa assim, tá? As pessoas têm um pouco de preocupação com a questão de horas de certificado e tal, mas o que eu acredito mesmo é que a prática, o estudo vai te levar para um outro patamar, sabe? Que o certificado é um detalhe, né? O certificado, a especialização, é, ela é reconhecida pela Aliança do Yoga, né, como um curso que traz mais horas. Eu acho que tem 200 horas também a especialização, eu não tenho certeza. Você pode perguntar para a Fê, mas eu acho que mais importante do que a questão de horas é a questão de você realmente estar inspirada, aprender, fazer, sabe? As trocas são muito importantes. Eu acho que eu tenho muito assim, eu sou de família de comerciantes, né, aqui do sul do Brasil, de alemães, colonos que fizeram muita, né, que tiveram que trabalhar e tal. Minha mãe criou eu e meus irmãos sozinha, então eu também fui muito cedo, comecei a trabalhar, né, eu sou da casta dos comerciantes, na verdade, né, como uma herança, assim. E o estudo me ajuda muito e, na verdade, hoje eu sou uma Brahmane, né, que tipo, estuda muito e divide esse conhecimento, mas eu ensino muito os alunos a vender o próprio trabalho, né, a viver de yoga realmente, de acreditar e fazer ações para que isso aconteça, entendeu? Porque eu acho que tem muitas formações que dão muita informação, que tem muita informação, mas que não tem uma coisa tão estruturada, um método estruturado, um padrão. A gente está trabalhando com um serviço, então tem que ter um padrão. Tem, assim, tem coisas que a gente tem que fazer como professor de yoga, como profissional, né? Não é só, não adianta você ser uma ótima professora de yoga se você não sabe transmitir, se didaticamente te falta ferramentas, se comercialmente, marketing e tal, te falta coragem para fazer determinadas coisas. Né? Ontem eu estava falando assim, meu Deus, assim, tem que ter coragem para estar aqui na frente, né? Assim, tipo, ensinar vocês que eu não conheço, abrir live no Instagram, ficar 2 horas ali com a live aberta, com um monte de gente entrando e saindo, te divulgando, não sei, sabe? A gente tem que estar realmente assim disposto e muito firme com o conhecimento que a gente tem para passar, né? Muito firme no propósito. E essa firmeza ela vai acontecer através de um estudo mesmo, né? Então, eu acho que é super possível ser professor de yoga, ganhar bem, fazer as coisas, mas é uma carreira como qualquer outra, né? Assim como tem médico que tem que estar no Instagram fazendo coisas, a gente também tem que estar lá, a gente tem que fazer over delivery, né? Eu até vou dar uma aula no dia 20, se vocês quiserem participar dessa aula, que é com um grupo da especialização, tá? Uma mentoria com eles. Quem quiser, fala com a Fê e pede acesso, tá? Porque eu vou dar uma mentoria para eles e para quem é professor de yoga, eu vou deixar entrar também, tá? Para vocês conhecerem um pouquinho do que acontece ali, de tanta riqueza que tem nesse conhecimento. Né? Então, são 30 anos que eu tenho escola de yoga, que eu ministro curso, retiro, que eu já fiz coisas, um monte de coisa certa, um monte de coisa errada, mas eu nunca desisti. Isso que eu acho que é mais importante, tá? Muito obrigada, que bom, muito prazer a todos. E depois eu vou mandar ali algumas oportunidades, algumas coisas para vocês. Gostaria de receber informações sobre a prática online. Tá bem, Cici, a gente passa para vocês também. A gente vai mandar essas informações. Né? É importante, assim, quando a gente tem
como é um horário livre, você pode fazer quantas vezes quiser, eu acho que é interessante você determinar o horário, sabe? Senão fica muito aberto e daí não faz. Então, assim, o que eu sempre falo, assim, para ter disciplina, a gente determina o mínimo para fazer o máximo. Né? Mas se a gente não determina, a gente não consegue fazer, a gente fica parado, estagnado, só reclamando. Daí não sai do lugar. Tá bom? Muito obrigada pela presença de todas. Muito obrigada, Edith, professora maravilhosa, sempre assistindo a gente, sempre dando apoio. Uma gratidão imensa a você, a Fernanda, que trabalha na minha equipe, todos que trabalham, a todos os invisíveis, né? Gratidão aos invisíveis que fazem a tecnologia acontecer e fazer esse conhecimento transbordar de mim e chegar até vocês. Obrigada. Namastê.